E aí? E aí? E aí, sejam muito bem-vindos de volta. Sentiram minha falta? Longas 2 semanas. Pois é, pois é. Tem uns problemas novos aí, né? Eu acho que todo mundo já tá sabendo a de hoje. Porra, o que vai dar E esse aí? negócio, né? E aí? E aí, sejam Ah, peraí que muito eu preciso bem-vindos de mutar. volta. Pronto. Pois é, a gente tem caos total em Israel, pra variar, né? Voltar aqui pro Live Map. Vou começar por aqui. Daqui a pouco a gente fala de Ucrânia também. Ahn, eu já vi que entrou tropa e tanque de novo na faixa de Gaza. É, a troca de afagos com o Líbano ali no Hezbollah não parou, né? E tiveram novos problemas dentro do território dominado por Israel na Cisjordânia. Mais protestos, sociedade civil, os muçulmanos principalmente se rebelando contra qualquer judeu, mesmo que não seja sionista radical. A população está completamente polarizada, radicalizada, Tel Aviv está tomada e está acontecendo um fenômeno interessante, que é o próprio partido do Benjamin Netanyahu está abandonando ele. Imagine se a situação do Brasil tivesse tão ruim na mão do PT que Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário fosse cada uma para um lado e abandonasse o Lula. José Disseu, Renan Calheiros. Imagine que essa galera tá abandonando o Lula. Como seria interessante. Pois é, isso que Tenso. está acontecendo em Israel com o Benjamin Netanyahu agora. É como se todo mundo tivesse percebido que alguém precisa pagar o pato. E que eles não querem afundar junto com o capitão do navio, né? Porque ele é o culpado Hum, maior, ele é o articulador, é ele que uhum. entra em contato com o Partido Democrata Americano para ter essa carta branca, né, para os Estados Unidos deixarem Israel fazer o que faz. Então, essas pessoas, e eu tô falando de ministro da Defesa, tô falando dos líderes na Câmara, no parlamento israelense, essas pessoas estão negociando com outros partidos para sair do partido do Netanyahu, para compor outra chapa, para impeachment o Netanyahu, prender, quem sabe o que mais eles querem fazer, entregar para a Corte Internacional de Justiça, não sei, para livrar o próprio pescoço, né? E, querendo ou não, continuar o que o Benjamin Netanyahu está fazendo. Eu duvido que Uhum. esses caras queiram. Vai continuar exatamente a mesma coisa. Sim. Eu duvido que eles vão recuar. Eles vão deixar jogar o Benjamin Netanyahu às piranhas, né? E deixa o boi ser esfolado lá e a gente continua da melhor maneira possível. E agora, porque eu comecei falando disso, né? O Irã, a gente não sabe exatamente o que foi, né? Mídias oficiais, as de maior relevância, estão dizendo que foi um acidente. Que o que acontece? Essa região é a mais acidentada do Irã. Tem muitas montanhas aqui no noroeste do Irã. Essa região de Tabriz foi onde estava. Foi onde o acidente aconteceu, né? Onde o helicóptero caiu. É uma região muito montanhosa e hoje tinha bastante neblina lá. Então, já existiam fatores suficientes para que fosse um acidente de fato. Mas a gente não pode descartar que esse cara é o. Eu não sei dizer se é chefe de governo ou chefe de Estado. O Irã tem uma confusão desde a revolução que aconteceu, que, da maneira como eu entendo, até hoje, eu não me aprofundei nisso para trazer isso aqui para vocês, porque seria necessário, né, que eu tivesse tomado Uhum. à tarde eu estive ocupado. Mas eu posso trazer isso na semana que vem se eu estiver falando alguma besteira, né, e atualizar essa informação. Mas pelo que eu entendo hoje, a figura, as funções do chefe de Estado são divididas entre o Ayatollah, que é o líder religioso, imutável, não tem como
é o que faz do Irã uma monarquia absolutista nos moldes mais antigos Uhum. da antiga Pérsia. Só que tem essa figura moderna de presidente que é eleito e que no momento tem o apoio do Ayatollah. Então, desde que a revolução aconteceu, todas as eleições são ganhas por quem compõe essa Uhum. chapa. E esse cara foi um desses, né? Muito se diz que, por ele ser o articulador, o cara que assumiu, em parte, o trabalho do Soleimani, e articula com outras lideranças, grupos terroristas, grupos de mercenários, chame como quiser. Esse cara tem um alvo nas costas, é óbvio, que é interessante para Israel que esse cara perca o poder que tem ou deixe de existir, né? Mas, assim, pensando mais friamente, pensando com a cabeça, né? Não é porque esse cara morreu que não vai entrar um cara igual ou pior no lugar. E mais Uhum. radicalizado, caso o Estado de Israel Uhum. tenha envolvimento nisso. Então, o que a gente sabe até agora, que não houve comunicação entre o helicóptero e a torre de controle. Eles não pediram socorro, eles não disseram que estavam em pane. Isso quer dizer que o helicóptero pode ter caído, assim como o do Kobe Bryant, que a galera tá fazendo aquele meme já. Uhum. Colocaram a camisa do. Vou lembrar o nome dele aqui. Ebrahim Raisi, não sei. Meu iraniano, meu persa não tá em dia, não. É o nome do cara, colocaram ele com a camisa do Kobe Bryant porque o acidente foi muito parecido, né? O helicóptero bateu numa montanha, no meio de uma neblina, e não teve comunicação com a torre. O fato de não ter tido comunicação com a torre não descarta a possibilidade de um ataque, do helicóptero ter sido abatido. Uhum. E aí vamos às possibilidades. Se foi um acidente de fato, é melhor, acho que para o mundo inteiro que tenha sido, que o Irã substitua o cara sem precisar retalhar em ninguém. Uhum. Se foi o Mossad, também existe essa possibilidade de ficar tudo bem, porque o Mossad, o Israel não admite que nem que o Mossad existe, quanto mais não assume a autoria desse tipo de atentado. Então, mesmo que tenha sido, o Irã tem a oportunidade de dizer que foi só um acidente e não sair humilhado, não Uhum. ter que Uhum. retalhar. Agora, se existirem provas de que Israel está envolvido nisso, o Irã é obrigado a retalhar. E não vai Lá ser uma vamos nós de retaliação. novo. Pois é, e não vai ser uma retaliação com aviso prévio, porque é o ataque a um chefe de Estado. E o manual de instrução manda devolver na mesma moeda. O Netanyahu tem que morrer amanhã. Uhum. Se o Irã, se o mundo descobre provas de que o Netanyahu é o mandante disso. Me segura que eu tô conspirando, socorro. Fica à vontade, o mundo inteiro tá. O mundo inteiro. Tem alguém nesse mundo inteiro que tá conspirando que isso pode ser um plano pra se livrar do Netanyahu? Não, Cara, ninguém. Ninguém é tão filha da puta de pensar um negócio desse, então se não, você né? abrir o Twitter, você vai achar o que você quiser. Uhum. Entendeu? Então, isso tem de mídia grande, pequena, independente. Das que eu tenho levado a sério, as mais orientais, não porque o Brasil é BRICS, não só por isso, mas porque eles têm acertado mais desde que eu comecei a me aprofundar em Uhum. geopolítica, desde que eu entrei na faculdade, na verdade, né? Uhum. Os professores recomendavam que a gente buscasse mídias alternativas a CNN, BBC, Globo, esse eixo, né? Uhum. E se informasse com o eixo oriental também, para complementar a informação. E eu, desde sempre, gostei muito do que eu vi. E acho até as análises, quando eles falam para fora, né? Que são jornais internacionais. Para dentro Uhum. é até difícil achar, porque nem tudo eles traduzem para o inglês. E o que é Uhum. traduzido é feito de maneira que seja mais tragável para a gente. Uhum. Então, eu acho até as análises mais honestas e eu levo em consideração, eu tenho certeza que é por isso também, né? Que é a comunicação do Irã com o mundo, é a comunicação do Al Jazeera com o mundo, Uhum. né, e da China com o mundo, não necessariamente o que eles passam de informação para dentro. Então, tem todo tipo de teoria da conspiração, os mais ocidentais, isso eu até vi em jornal grande, eu acho que não vale a pena citar,
que tem gente dentro do Irã soltando fogos pelo cara ter morrido. Gente, eu posso apontar um rojão aqui pro céu, minha cidade, e dizer que estão soltando fogos no Irã, porque o cara morreu. Eu não acredito nisso. Mas tem mídia de todo tipo dizendo isso, dizendo que foi um ataque do Mossad, dizendo que o cara já morreu, dizendo que o helicóptero foi abatido. Até onde eu sei, de última notícia, a gente precisa confirmar, porque eu vi de mídia independente, que o helicóptero foi encontrado e que já tem os restos mortais do cara e de quem estava com ele. Então, até agora, baseado em mídia alternativa, tem gente dizendo que a morte do cara está confirmada, né? Mas nem isso a gente pode confirmar oficialmente. Eu tô dizendo só as informações que eu tenho. Não levem como verdade também. Tá muito em cima, né? O negócio aconteceu por volta do meio-dia ou foi durante a tarde já? E a gente tá aqui às 7 horas da noite, tem poucas horas e a gente não tá lidando com uma democracia que se gaba de ser transparente, né? Então, as informações são muito nebulosas, assim como a situação em que estava o helicóptero do chefe de estado, chefe de governo, não sei como nomear o cara. Então é isso, o cenário é esse, pra lá. Mais alguma coisa que você queira complementar ou a gente segue pra... eu tava... E não tem nem notícia do cara ter morrido, não sabe nem onde o cara tá, né? É isso que tá acontecendo? Por volta de Tabriz aqui, onde tem uma região montanhosa. Eu não vou arriscar mexer muito aqui, porque eu tô sem placa de vídeo e meu PC tá... Relaxa. Né? Não sei. Então, fique sabendo disso também, que eu tô com mais dificuldade para mexer a tela, porque eu tenho que ficar dando Alt Tab agora pra tela e pro OBS. Mas em breve a gente normaliza isso aí. Mas enfim, essa região aqui onde eu tô focando é a região montanhosa, onde o helicóptero desapareceu e depois surgiu a informação de que ele tinha sido abatido, de que ele caiu, de que foi o Mossad, etc. Agora, qual foi a sua pergunta exatamente? Não, mas se já acharam o cara, ou se ele tá desaparecido. É isso, eu só tenho informação de mídia não oficial. Então eu queria confirmar até pra ter alguma responsabilidade aqui, pra não jogar minha credibilidade toda no lixo de uma vez só. Relaxa. Mas, sim, a gente não tem informação suficiente pra concluir nada. Só que é uma situação muito preocupante, porque não necessariamente por causa da vida do cara, porque sim, é mais pelo tabuleiro. Por todas as retaliações que podem advir disso, né? Exato. Todas as consequências que podem sair disso, sendo um acidente ou não, da vontade do Irã querer retaliar ou não, e com todo o cenário das tensões que a gente já vem falando aqui quase toda semana, né? Então, em resumo, é isso. Aguardo mais informações, qualquer atualização importante eu trago na semana que vem. Agora vamos levar os senhores para a Ucrânia, porque muita coisa aconteceu nesses últimos dias. Deixa eu passar para cá pro mapa também. Certo. Abriu uma nova frente de batalha aqui em cima. A Rússia começou a tomar territórios aqui no nordeste da Ucrânia. Eu passei pelo Fausto na semana passada. O Putin já disse que não tem nenhum interesse em dominar Kharkiv. O que é que ele quer dizer com isso? Que vamos. Que eles vão dominar Kharkiv, porque é o exército dele que tá marchando em direção a Kharkiv, é a região mais importante da Ucrânia, assim, que tem proximidade com esse lugar que ele tomou. Ele não tá tomando isso aqui pra ir pra cima do meio do mato, pra ir pra cima da lama, né? Ou da neve, seja lá o que for. É claro que a zona de interesse mais importante que tem aqui é Kharkiv, porque é o polo industrial de defesa da Ucrânia. É aqui que a Ucrânia fabrica munição. Quando aqui não é suficiente, justamente porque eles pedem munição de fora o tempo todo. É aqui que os ucranianos fabricam projéteis, armas, o que quer que seja, e que outros analistas militares
já tinham falado desde o início do conflito que eles, no lugar do Putin, se quisesse dominar a Ucrânia da noite para o dia, bombardeariam Kharkiv e principalmente tendo como alvo os polos industriais, as indústrias e a energia. Coisa que o Putin não fez. E aí vai do que você acredita, né? Se você acha que o Putin quer ser misericordioso ou se ele tá com medo da base dele dentro da Rússia, porque considera o mesmo povo, então não se tolera que se mate gente do mesmo povo, né? Que essa guerra tem que ser limitada por causa disso. Que o estrago poderia ter sido muito pior. Então vai da narrativa do que você acredita. Então, até pra análise eu não acho nem... Acho que vocês já sabem o suficiente já. Eu prefiro não contaminar a análise com meus achismos aqui. Então, o fato é, Putin está dizendo que não tem nada a ver com Kharkiv, essa nova ofensiva dele. Mas, assim, eu levando em consideração precedentes, contexto histórico, é a mesma coisa que ele dizer que não ia invadir a Ucrânia com todo aquele contingente na fronteira. Tá indo pro território mais estratégico mais importante que ele tomou e perdeu, e agora ele tá marchando pra lá de novo, mas é só pra passear. O exército tá indo pra lá, mas é por conta própria. Eu não sei o que é que eles querem. Não quero nada ali, não. Tá que pariu. Pois é. A gente tem que comer essa pilha aí. O efeito psicológico da retomada, né, da retomada de Kharkiv é que talvez tenha sido a conquista mais relevante da Ucrânia até agora, né? Ter conseguido ir lá e tirar a Rússia de lá depois dela ter conquistado. E aí é do tipo, nem vocês conseguiram manter aí, ó. Sim, sim. Essas manchas azuis aqui o símbolo não só as manchas azuis, né? Mas tudo que tá em branco aqui é símbolo de poder da Ucrânia. Que a Ucrânia se mostrou capaz de espantar a segunda maior potência militar do mundo. Certo? É por isso que o Farinazo vive falando que a Ucrânia daria a bola na Europa inteira se a Ucrânia quisesse, né? Se eles fossem expansionistas e não tivessem amizades com a União Europeia e os Estados Unidos. Então, é por isso. A Ucrânia se mostrou forte, brava, assim como o exército russo, até porque eles são mais ou menos a mesma coisa. Mas, é claro, não dá para descartar mesmo com a ajuda do Ocidente que os ucranianos não são de largar o osso, né? Não são... Por que não bater na França, né? Eles não levantam uma bandeira branca fácil. Eles não saem a francesa. Pois é. Então, sim, mas como consequência disso, a gente tem movimentações do outro lado também, né? Os Estados Unidos deu uma preocupação imensa, porque até a Ucrânia se mostrou muito responsável e a gente tem que tirar o chapéu pro Zelensky. Como assim, cara? A Ucrânia recebeu uma carta branca dos Estados Unidos para atacar. Pra atacar e não atacou porque ela não é besta, né? Não, mas você acha que ela faria isso? Vamos lá. Cara, se o Zelensky quisesse bater e correr, tipo, dar ordem de atacar e ir embora e sumir, sei lá. Céu, tipo, que palhaçada, né, pô? O cara que tá perdendo no War jogar a mesa pra cima? Ele poderia. Mas ele atacou e tá lá. Dizem que ele tá sumido, porque... O que acontece? O que a Ucrânia fez com essa carta branca pra atacar a Rússia, né? Ela... Nesse meio tempo também veio uma... Como é que fala, gente? Os franceses, o Macron, propôs um cessar-fogo por causa das Olimpíadas. E aí o Zelensky recusou. E no meio dessa recusa, ele atacou fontes de energia da Rússia. Justamente as usinas de petróleo e gás que a Rússia usa para vender para os BRICS, para vender para a Índia, para a China, para a Índia pegar e vender para a União Europeia de novo, né? Na minha visão, eu entendi isso como o Zelensky dizendo: eu não quero papo com a França, eu não confio nos Estados Unidos,
e eu tô chamando os BRICS para negociar. No momento que ele ataca fontes russas, no momento que ele ataca zonas de interesse da China e da Índia, não só da Rússia, ele tá acenando para esse lado. Ele não tá necessariamente atacando esse lado. Ele tá mostrando, de certa forma, uma irresponsabilidade, que ele não tem medo, mas por ser um ataque pontual, né, certo? Ele fez isso em um dia. Já parou, não tá mais aqui no mapa. Acho que foi aqui nessa região. Enfim, foi aqui pra cima do Cáucaso. Essa região em vermelho aqui, que são as regiões russas que já foram atacadas pela Ucrânia. Então eu considero que isso foi sim um aceno, né? Isso é uma análise minha. Que ele tem interesse. E a China já deu sinais nesse sentido também. De propor cessar-fogo, de chamar o Zelensky para negociar. Eu já até tinha falado disso, o que é que isso representava, né? Se o Zelensky e o Putin sentassem na mesa do chinês para negociar e ignorassem completamente a ONU. Então isso pode ser mais uma sinalização, né? Que ele não tem como o Zelensky contatar o Xi Jinping sem comprar uma guerra com os Estados Unidos. Entende onde eu quero chegar? Sem virar o Saddam Hussein terrorista amanhã, né? Exato. Porque se os Estados Unidos quiserem a cabeça dele, e isso é motivo mais do que suficiente para querer, ele não pode dar esse tipo de sinal abertamente assim. Então ele tem que dizer que é inimigo da China e fazer um ataque irresponsável na zona de interesse chinesa dentro da Rússia. Eu achei inteligente pra caralho ele ter feito isso. Porque ele não se compromete com nenhum lado. Ele mostra que tá encurralado. E o bicho encurralado ataca, né? E aí, de certa forma, ele pode até empurrar essa narrativa pra Rússia. Tipo, se o chinês reclamar com ele, se o chinês não entender o recado, ele pode dizer, porra, só tô atacando as fontes de energia do cara que tá me atacando, pô. Tô devolvendo a mesma moeda aqui. Vamos negociar? Entende? É esse tipo de coisa. E assim... o eixo anti-Rússia tá ganhando força por causa desses ataques, dessas sinalizações e dessa nova ofensiva russa para cima das linhas de defesa ucraniana. Mostra uma grande preocupação, porque tá todo mundo exausto, ninguém aguenta mais pagar caro em energia e mandar munição e dinheiro para a Ucrânia. As economias da União Europeia estão falindo nessa, né? Porque a sociedade civil não aguenta mais. Esse era o plano da Rússia e a vantagem dos Estados Unidos em permitir que esse plano fosse levado adiante, né? Então, parando para pensar, tá tudo dentro dos planos, né? Dos dois, pelo menos. Sim. Porque, cara, semana passada eu parei pra pensar no que os Estados Unidos tá fazendo de novo e eu falei, mas que miserável. Porque esse dinheiro que foi liberado pra Ucrânia, ele não tá sendo mandado pra lá. Ele tá sendo investido nos Estados Unidos para eles fazerem os armamentos, só que nesse processo eles estão se reindustrializando, porque o que eles querem a curto médio prazo é se afastarem da China e tentar reindustrializar o país. Eles estão usando a Europa para isso, estão quebrando um monte de economias dentro da Europa e depois eles vão o quê? Inventar umas sanções para tentar substituir esses mercados, porque é isso que está aparecendo. E assim, para a Europa, quanto mais duro o conflito, mais sufocada ela fica. Para a Rússia, não, fica melhor. Agora, para os Estados Unidos, o que fica? Para mim, tá começando a ficar claro que eles estão gritando, chorando, esperneando, dizendo, nossa, como tá ruim, como tá ruim, como tá ruim, mas na verdade, eles estão ganhando tempo para conseguir reativar o país. Isso vai ser bom para eles, né? Na verdade. Sim. Imagina se o Biden começa com a campanha dele dizendo que eu reindustrializei os Estados Unidos. Eu cumpri a promessa do Trump. Que pariu, né? Pois é. E aí, de novo, os caras vão construir uma mega potência, eles vão conseguir se reerguer às custas da Europa. Tem oportunidade para isso. Eu não acredito na inteligência dos democratas para fazer isso. Eu não acredito na coesão
entre democratas e republicanos para dividir os ganhos políticos disso e distribuir entre eles. Eu entendo que a briga está muito mais acirrada do que devia estar. Os republicanos não estão satisfeitos com o candidato democrata. Eles realmente acham que o Biden está afundando os Estados Unidos. E os democratas estão muito insatisfeitos com a candidatura do Trump. Eles realmente acham que o Trump, pelo menos na minha visão, né, isso é uma análise minha também, eles realmente acham que o Trump é um radical não diria de extrema direita, mas que ele é um outsider, que ele mexe demais no tabuleiro político para assim, que ele é considerado perigoso para as lideranças políticas que estão confortáveis há muito tempo, Hillary Clinton e companhia, e até para os próprios republicanos, mas como tá com eles, os republicanos estão apostando nisso, né, que é melhor o Trump lá, que o Trump é controlável, como foi no primeiro mandato, inclusive. O Trump é o cara que radicaliza muito nos discursos, mas chamou todo mundo para negociar, democratas inclusive, e até durante a pandemia, o Trump recuou ele também ele começou muito louco de cloroquina, né? E o Bolsonaro foi na onda dele, só que o Bolsonaro não parou. E o Trump passou 2 meses, ele já estava dizendo que vacina funciona, não estava defendendo a vacina obrigatória, porque liberdade americana, né? Nem os democratas defendem isso lá. Mas que aconselhava as pessoas que se vacinassem porque parecia o certo a se fazer. E aí, paciência, né? Palmas pro Trump. Fazer o quê? Mas agora, eu não acho que essa radicalização dos Estados Unidos vai permitir que eles se posicionem. Bolsonaro trocou a população do Brasil pelo Mandetta. Sim, trocou o eleitorado dele, inclusive, que os mais velhos eram os mais afetados. Parabéns. Paciência. Ainda teve essa, né? Muito bem observado no seu vídeo, que o Eduardo Leite é o Mandetta do nosso tempo. É o Mandetta do nosso tempo, cara. E aí você vê como o Bolsonaro é burro e como o PT se esforçou para transformar ele num fantasma nocivo. Num bicho papão nocivo pra fazer pior, cara, porque tá pior agora. Puta que pariu, vai ser burra sem lá na cadeia os dois, né? Não, o Lula não é um gênio. Foi uma pessoa de esquerda que falou, não fui eu. Não é um gênio. Sim. Mas vamos lá, a gente vai chegar nisso. Sim, então tem essa janela de oportunidade que os Estados Unidos podem se aproveitar. Eu acredito que, na medida do possível, eles ainda vão sair ganhando, mas para eles se posicionarem no tabuleiro, conseguirem chicotear a Europa e a África sem nenhuma consequência, né? Sem as populações desses países se virarem contra eles, eu acho muito difícil. Porque já tem europeu de olho aberto já para isso, né? E os países mais à direita... Porra, vamos lá, que tá vindo até uma conjectura interessante. A Europa tem um monte de país se radicalizando à direita agora. Radicalizando diria direita, mas é o nacionalismo, porque tem gente que se diz de direita, mas como é que se diz? Protecionista e gosta de estatização, né? Tem uns países indo mais para a esquerda, né, economicamente. Politicamente nacionalistas, nacionalismo clássico, e na economia esquerdana. Então não dá para dizer que eles são extrema direita, como a esquerda gosta de pintar por aí. Mas assim, esses caras, e eu falo de Holanda, Eslováquia, Áustria, Itália, Portugal, agora conversando até com o IBL, vocês já sabem dessa história. São essas pessoas que dizem que o Partido Democrata está afundando a Europa, não os Estados Unidos. São essas pessoas que querem se separar da União Europeia porque entendem que a Ursula von der Leyen é o Partido Democrata dentro da União Europeia e eles não aguentam mais financiar a guerra e financiar problemas dos países dos outros, vide Grécia, vide a própria Itália, né, que a Itália está reconhecendo os erros e jogando a culpa na França. É muito engraçado isso. Por que não, né? Em parte não dá para tirar a razão deles.
Mas, sim, tá todo mundo nessa e tem uma divisão muito clara se estabelecendo aí. Tem os caras que querem se virar pro próprio país, que eles querem Itália para os italianos, Espanha para os espanhóis, Portugal para os portugueses. Dane-se a Ucrânia, dane-se os Estados Unidos. A gente vai cooperar entre si, assim, com o eixo desses partidos de direita que estão assumindo o poder ou estão em vias de. E a gente ignora os problemas do mundo e tenta se virar. Quem sabe até em algum momento a gente chama o Putin para negociar. Mas se a União Europeia seguir nessa linha, todo mundo sai e fica por isso mesmo. A gente vai ficar melhor do que estava com eles, né? Tendo que financiar o problema dos outros. Eu acho que é uma tendência natural populista. Eu não sei medir se isso vai ser positivo ou negativo no longo prazo. Muito cedo para dizer, eu teria que estudar muito isso, me aprofundar, eu não tô nem com tempo para isso. Eu prefiro ver as coisas acontecendo e trazer aqui para vocês. Depois, né? E falar depois. Eu não sou italiano, não vou comprar esse problema não sou português, eles que se virem lá, sei lá, faça o que é melhor para vocês aí. Eu não sou do tipo de país que interfere não, eu sou do tipo de país que é interferido. Então, enfim, e a outra parte está comprando o discurso militarista francês, que é o eixo mais da República Tcheca, que agora chamam de Tchequia, França, Polônia, Países Bálticos. Vamos descarregar as tropas na Ucrânia. Esses países são os que mais têm tropas estacionadas aqui, na fronteira da Polônia com a Ucrânia. Eu vi de uma liderança militar polonesa que já tem militar aqui dentro, não está trocando tiro com a Rússia ainda, mas eles já estão admitindo que estão operando radares, mísseis de longo alcance, obedecendo a Ucrânia lá dentro, o que é muito preocupante, né? Eles não estão... Dizem eles que não estão mandando em nada, né? Mas eu não vou acreditar nisso, já que todo país que entra para interferir, entra para mandar, né? Uhum. Mas mesmo assim, se por motivos de força maior, e força maior eu tô falando dos Estados Unidos, não de ninguém lá de cima, eu acredito que existe a possibilidade de sim deles estarem obedecendo, porque não dá para descartar, já que os Estados Unidos deram carta branca para o Zelensky, para a Ucrânia e não para esse país. E a Ucrânia, de fato, tomou atitudes, na minha visão, não dá para dizer, né? Se foi uma chamada para negociação foi inteligente, se foi um ataque irresponsável, foi um ataque equivocado a zona de interesse chinesa e indiana dentro da Rússia. E, querendo ou não, matando civis russos, né? O que chama a Rússia ainda mais para cima do seu território. Então, esses países estão com interesse de escalar a guerra porque eles entendem que é melhor uma guerra lutada dentro da Ucrânia. Tudo que a gente já discutiu desde o início, desde a primeira conversa, a gente fala isso. Esses países entendem que é melhor lutar uma guerra dentro da Ucrânia do que ver o seu próprio país destruído. E jogar os ucranianos na linha de frente é muito melhor do que colocar as tropas na linha de frente e colocar a sociedade civil do seu próprio país na sua linha de frente. Né? Ninguém quer isso. Uhum. Então eles estão jogando os soldados de seus países na frente, os pais de família, né, e os jovens, e paciência. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, se não houver cessar-fogo, se não houver um recuo da Rússia, o que eu acho muito difícil, mais cedo ou mais tarde a gente vai ver, tanto no Twitter quanto aqui no Live Map, sinais de que tropas polonesas, tropas ocidentais, tropas da OTAN, encontraram finalmente o exército russo aqui dentro. Assim, tô torcendo para que não aconteça, mas se acontecer, vocês vão ver o primeiro aqui. É a única coisa boa que eu posso tirar disso. O que mais? Tem Estados Unidos cogitando, também discutindo abertamente uma intervenção na Ucrânia. Intervenção
por mais que eles estejam discutindo isso abertamente, não fica claro o que é que isso significa. Se é uma intervenção no tipo de daqui pra frente não existe mais o governo da Ucrânia, daqui pra frente quem manda nessa porra aqui sou eu. Parafraseando o Capitão Nascimento. Uhum. Ninguém fala mais do meu trabalho nessa casa. Né, se eles quiserem. É uma maneira deles tirarem o Zelensky da frente sem ter que matar ele, sem ter que fazer nada de agressivo pra cima do governo, né? Não que isso não seja agressivo, mas que não tenham. Pra que a Ucrânia não tenha que lutar em duas frentes. A gente sabe que isso é inviável. É uma forma bonita de dizer que vai tomar o território da Ucrânia. Isso pode ser intervenção, mas intervenção também pode ser os Estados Unidos comprarem a narrativa polonesa, báltica, francesa, de precisamos intervir para que a guerra não se expanda para a Europa. E aí, de novo, aquela boa sorte pro presidente americano que quiser convencer as tropas que tiraram do Oriente Médio que eles vão agora voltar para a Ucrânia. No lugar da areia, vocês vão lutar na neve agora, não quero nem saber. Boa sorte. Eu acho que os Estados Unidos fica tão revolto quanto Tel Aviv, se eles fizerem isso, nas capitais, né? Mas. Pera aqui minhas anotações. Em resumo é isso. Não tô deixando passar nada. Cara. Eu tava lendo aquele livro lá, da Guerra Nuclear, e aí eu comecei a entender as coisas que vocês estudam na faculdade. E aí, como algumas coisas eram novas pra mim, eu falei, meu Deus. E aí, numa semana que minha irmã descompensou aqui, foi uma semana pesada. E eu não sei, qual que é a tua impressão, assim, pessoal, tirando do profissional agora, em relação ao risco Irã? Eu acho que vai continuar uma medição de pau e ninguém vai levar as vias de fato, né? Mas você acha que dá para ter confiança numa coisa dessa? Se tratando do Irã, antes de eu entrar na faculdade, se você me desse essa pergunta, ou no meio do curso, vai. Se você me trouxesse essa pergunta, eu diria que com certeza o Oriente Médio vai inteiro pelos ares. Mas conhecendo o Irã, depois que eu vi do que o Irã é capaz, eu não digo de demonstrar força, mas de não demonstrar força. Eu digo de diplomacia, as capacidades diplomáticas do Irã e o medo do governo de Teherã de morrer de mandar tudo pelos ares, eu acho que segura isso sim. Eu, inclusive, acho que se tiver uma iniciativa, vai vir do lado de Israel perdendo o controle. Israel tá muito mais próximo de perder o controle do que o Irã. Israel tá lutando. Eu queria escutar isso de alguém que não fosse eu. Tá certo. Eu queria escutar isso de alguém que não fosse eu, que Israel é o desequilibrado do mundo agora. Sim. Não foi você que... Minha interpretação, tá? Minha interpretação. Não, tá certo. Pode dizer, eu digo isso tranquilamente pra... Eu discuto isso com o Rock se precisar. Eu acho que é difícil, muito difícil pra ele ou pro André defender isso. Sabe? Depois de tudo que foi feito aqui, do que está sendo feito aqui, contra o lado mais fraco, é muito desproporcional. E a guerra que eles estão comprando com o Líbano por nada convence nenhum cientista político sério de que o Hezbollah é responsável por esse conflito no norte de Israel. Nada. Quem deu a primeira foi Israel desde o início. Israel ameaçou primeiro. Israel atacou primeiro. Israel se aproximou de Beirute primeiro. E as últimas declarações foi que vai invadir o Líbano. E o Líbano calado. Como eu vou culpar o Líbano? Ah, mas veja bem, o Hezbollah é financiado pelo Irã. E o Hezbollah colocou um monte de tropa ali nas colinas do Golã, na fronteira, e chamou a Rússia para ajudar. E tá financiando o Hamas. Beleza. Qualquer país se defenderia dessa forma.
Vamos lá, para qualquer outro lugar, aponta no mapa aí. Se o Iraque visse, em outros tempos, né? Se o Iraque visse o Irã atacando o Turcomenistão, atacando o Paquistão, o Iraque ia colocar tropas ali, na fronteira com o Irã. Pô, se o Irã tá metendo louco de expansionista, o próximo sou eu. É o certo a se fazer, é o que qualquer outro estado faria. Colocar tropas na fronteira de um país que está atacando é o certo a se fazer. Por que que, aí você me pergunta, por que que esses países daqui... Vamos lá, a Rússia deu a primeira na Ucrânia. Por que que o Cazaquistão, a Mongólia, a China e a Coreia do Norte não fortaleceram as fronteiras com a Rússia? Porque é todo amiguinho da Rússia. Porque provavelmente todo mundo sabia o dia que o Putin ia atacar. Uhum. Então não tem porquê. Então é uma situação muito diferente. Israel é inimigo declarado do Líbano há muito tempo. Já tomou bola no Líbano em 2006. E lutando só com o Líbano. Lutando só com o Líbano, Israel não foi capaz de invadir o Líbano. Nem tentando... Aí vai de teoria da conspiração, né? Nem colocando a Revolução Colorida lá dentro. Aí você pergunta pro pai da Yasmin o que é que estava acontecendo lá dentro, aí você compra a narrativa que você quiser. Mas que isso não passou no jornal nenhum daqui, não passou. Você tem que procurar a fonte do outro lado se você quiser saber. Sim. Então, o Hezbollah está se comportando como Estado. Você gostando dele ou não. O Hezbollah tem característica de Estado mais forte do que a Palestina. Mais forte do que muito país ocidental ou africano, que seja. E com quem que eles estão aprendendo tudo isso? É claro que assim, eles tiveram mais do que tempo de estudar e de se especializar, mas às vezes eu fico enxergando uma mão chinesa e eu vejo... No Hezbollah, você fala? Eu vejo no Irã e no Hezbollah muito do Sun Tzu. E eu não sei com quem que eles estão estudando, porque é muita... Cara, eu vou te falar, talvez seja um autor que a gente nem conheça. Sim. Porque a Pérsia já tomou isso tudo aqui. A Pérsia já foi isso tudo. Quase invade a Europa. Então, o Hezbollah, tendo conhecimento e financiamento do Irã, do antigo Império Persa, que ainda está de pé hoje com outro nome, eles têm mais do que o suficiente E para o fazer Irã esse com estrago. combustível infinito, investindo na indústria e comercializando com a China, quem que para? Porque esses caras ficaram na merda entre a Segunda Guerra Mundial e ontem, esses caras ficaram completamente sancionados pelos Estados Unidos e só tinha pão na casa das pessoas, né? E aí, de repente, ontem, a coisa muda, a gente não vê. E hoje, quando você olha os shoppings do Irã, as ruas, os bairros ricos, assim, cara, foi um boom, assim, que determinadas regiões do Irã, eles vão começar a aparecer com a China, tipo, depois de manhã, assim, em muito pouco tempo. Uhum. Vai chegar uma hora que a gente vai querer turistar lá, primeiro porque a gente vai ser bem-vindo, e segundo porque vai ser bonito pra caralho e vai ser mais fácil se comunicar aqui na China. Pois é. E é uma viagem muito mais curta também, né? Sim. Agora, Cara. a minha preocupação, a minha maior preocupação é que, assim, eu tô olhando pra China, antes era 300 milhões de americanos fudendo o planeta e todo mundo levando a culpa por isso e negando o problema disso. E agora eu tô olhando pra China, pra Índia, pro Irã, e se todo mundo quiser viver o sonho americano aí de consumo, fudeu, né? O que vai ser da gente? Então, eu tô olhando Essa é a parte que a gente discorda até hoje. Eu Você ainda acho acha, que tem, você acha tem pra que todo mundo. você acha que tem pra todo mundo, que a gente vai encontrar uma nova matriz energética e vai dar tempo de salvar o planeta? Eu não sei. Não sei se aconteceria tudo perfeitamente do jeito que você tá descrevendo também. É difícil de acreditar. Mas que existe muito mais energia espalhada pela atmosfera do que o que a gente aproveita
para alimentar nossas casas. Sempre existiu. O que vai mudar, e o que tem mudado ao longo da evolução da humanidade, é o aproveitamento, é o que a gente faz com essa energia, a maneira como a gente consegue captar e converter para a gente produzir mais comida, para alimentar nossas casas, para locomoção. E sempre foi mais ou menos proporcional. À medida que a população cresce, a tecnologia vai evoluindo e a gente consegue disponibilizar mais comida, energia. Só a água que tá meio foda e eu tô meio preocupado. Mas, Então, eu entendo que 200 anos atrás era impossível você pensar em fazer comida para 8 bilhões de pessoas, eu entendo. Mas eu acho que a Terra não tanca um aumento exponencial disso do jeito que a gente está sofrendo aumento de população. Não tanca, sim. né? Eu acho que se fosse... E aí vai pros dois extremos, né? O que é que você gosta mais? Se fosse um governo global, uma alta cúpula controla o mundo inteiro, como se a gente só tivesse que se preocupar com outro planeta, uma ameaça que não existe. Uhum. Ou, se fosse tudo descentralizado e em paz, se o mercado, se a mão invisível do mercado, do livre mercado, de verdade, não esse capitalismo que tem aí, regesse o mundo e a gente tivesse paz absoluta também, a gente poderia pensar na mudança climática, mesmo que não desse para reverter. Você tem que levar em consideração que tudo que é neve, Rússia, de certa forma Ucrânia também, Polônia, Alemanha, esse país aqui em cima, Canadá pra caralho, segundo maior país do mundo, é inabitável, né? Uhum. Pelo menos 80% dele. Tem que levar em consideração que isso aqui vai virar solo fértil. E que a população, mesmo mal distribuída, do jeito que é hoje, a gente está se aproximando muito mais de ter alimento para todo mundo do que de todo mundo morrer de fome. Uhum. E a população está aumentando. Então a gente continua otimista. Isso não é minha opinião, são os números. Uhum. A população cresce e tem mais commodities, tem mais carros, tem mais energia, tem mais casas para todo mundo. Mesmo com o planeta crescendo, mesmo que aparentemente as coisas estejam ficando mais escassas. Se não houvesse guerra, eu acredito que a gente já teria capacidade, ou pelo menos a possibilidade de distribuir isso para todo mundo. Vide que no nosso tempo a gente tem mais problema de obesidade do que de subnutrição. Por aí você tira. Certo? Entendo. Mas eu ainda acho que tem muito ponto cego nisso daí. Eu acho que ainda Eu sei falta que ver. tem. Ainda falta ver, assim, o primeiro plástico que foi feito que ainda tá aí, de que tava. Eu sei. E que essas coisas elas não vão sumir. E que a gente tá enxergando uma solução pro petróleo que vai deixar um monte de resíduo de cobre aí que talvez a gente não consiga reciclar. Eu também levo para esse lado aí. Tanto essa parte do plástico, tanto que o que já tá aí. De novo, levando para essa realidade utópica, que existe um governo global coeso, ou um livre mercado coeso que impeça as guerras, eu acredito que nessa situação a humanidade estaria se preocupando em não necessariamente deixar de usar plástico, mas que de reutilizar o que tem. Porque plástico é polímero. E o polímero e algum especialista que me corrija, eu não sei se todo mas que, via de regra, plástico é reciclável e reutilizável. E se a gente tem capacidade de... isso hoje, né? É isso, não vale a pena fazer isso hoje porque é muito caro, não tem interesse, a população não se preocupa o suficiente com o planeta para que os políticos entendam que isso é uma pauta legítima para levar adiante, para gastar dinheiro da população nisso. Até porque eles estão muito mais preocupados em gastar dinheiro consigo mesmo do que resolver qualquer problema. E isso é Estado qualquer um no mundo. Não é o Bostil. Né? É o Mundial. É o Terril. Enfim. Tem isso. Se fosse uma demanda pública que a gente intervisse na geografia do Rio Grande do Sul,
essa intervenção teria sido feita. Mas como mas não a gente é. só tem interesse por distribuição de coisas de graça, aí distribui-se uma quantidade mísera e cobra-se horrores e mantém. Cara, eu assisti um podcast de uns hosts assim que eu não gosto e que eu achei maravilhoso. E aí eu preciso do nome do cara, mas tá nos comentários aqui do canal. Que eu vou achar o nome do cara assim que eu sair da CTF. Mas maravilhoso. O cara fala tudo que eu falo, desde sempre, só que de maneira inteligente e com base acadêmica. Muito bom, cara. Se você quer me escutar, como eu falaria se eu tivesse embasamento para falar, vai lá ver o que eu recomendei. Ele tá na comunidade. Parece eu indicando o Oliver Stunkel. Mas vamos lá. É Ricardo Amorim, o nome do cara. É muito bom, cara. Puta merda, eu conheço. Eu também gosto. Beleza, concordamos. É basicamente assim, o que ele vê como problema fundamental assim no Brasil é basicamente o que eu reconheço, só que ele fala de uma maneira profissional. Aham. Gosto muito dele. Eu não acho que ele queira se comprometer com nenhum lado, mas o MBL gosta muito dele. Ele é uma puta referência. Eu acho que ele já foi convidado algumas vezes lá, mas ele nunca aparece porque não quer se vincular. Ele não confia em ninguém, né? Porque, dados os precedentes do Bottil, a gente sabe o que é que pode virar qualquer partido político, né? Então, Sim. de certa forma, certo ele. Fazer o quê? Quem sabe um dia a gente convence e chama ele e o que ele tiver de gente inteligente pra chegar junto. Eu acho que ele é o maior perfil do mundo do LinkedIn, você sabia disso? Ele revolucionou o LinkedIn. Se um dia ele se juntar ao MBL e tiver liderança ali dentro e for escutado, aí eu me filio ao MBL também. E eu faço curso. E eu começo a Faz militar. curso. Caralho, tá bom. Eu arranjo bolsa pra você, pode deixar. Sim. Mas vamos lá. E é muito triste que o que a gente tem de mais próximo disso, assim, de referência barulhenta, que consegue chamar atenção mesmo, não é o Ricardo Amorim no mundo, né? É a Greta. E aí não dá pra levar a sério. É um puta de serviço, eu acho que ela atrapalha mais do que ajuda. Mesmo que eu concorde com alguma coisa que ela defende, os meios com que ela faz a parada, porra. Viu o que deu na Europa, né? A Europa tá indo completamente pro outro lado, não tá nem aí pro planeta, que é mais que descongele mesmo, porque eles vão acabar ganhando com isso. Brasil e África, que se lasque, pra variar. Mas seguimos. Deixa eu ver o que eu tenho mais de anotação aqui. Quase eu esqueço o Cáucaso. A gente tem que falar disso também. E até pra linkar com o próximo assunto, que deixa pra gente falar de Brasil no final. Eu disse que falaria do que estava acontecendo na Geórgia, no conflito entre Armênia e Azerbaijão. Eu vou começar aqui por Armênia e Azerbaijão, porque é muito triste. As pessoas na Armênia estão desesperadas em tudo que é rede social, porque a tendência, se continuar assim, é eles sumirem do mapa. Com todos os problemas que estão acontecendo na Ucrânia, e com todos os problemas que a Inglaterra está passando agora, que a Inglaterra sempre foi um dos grandes... sempre fez um jogo duplo ali entre os dois, e hoje é muito mais dependente do Azerbaijão do que da Armênia. Então tem Estados Unidos não quer conversa, seria mais um desgaste para o capital político do Biden. Então eles estão fingindo que a Armênia não existe. E o Partido Republicano tende a fingir mais ainda que não existe. A Europa tem problema demais para lidar com a Armênia, fora a Ucrânia, né? Então Ucrânia e Israel estão ofuscando o que está acontecendo aqui. Porque o Azerbaijão está cometendo um genocídio para cima da Armênia. Não se limita mais à região do Nagorno-Karabakh, eles estão destruindo templos religiosos, eles estão querendo converter estão querendo colocar as crianças para falar o idioma azeri e acabar com o armênio. Esse tipo de coisa que faz com que a população, com o passar do tempo, suma, que ao longo do tempo vai acabar
Eu acho que isso ainda está longe de acontecer, tá? Os armênios ainda têm alguma força bélica para que eles não foram capazes de defender a região do Nagorno-Karabakh, mas eles têm ainda condições ali sozinhos de representar uma ameaça para o Azerbaijão. Mas a vontade do Azerbaijão, o que eles fizeram com a população do Nagorno-Karabakh é o que vários outros estados fizeram para assumir com outras populações, com outros povos. Você ensina as crianças a falar aquele idioma, e aí a próxima geração vai ser o idioma, vai ser a geração que sabe os dois idiomas, e que vai ser descriminalizada por saber o outro idioma, e que isso pode gerar ou uma radicalização dentro do país, que pode ser que pode ou ganhar poder, se eles forem uma minoria organizada o suficiente para influenciar nas políticas públicas do Azerbaijão, e com o passar do tempo ganhar voz ali de novo, né? Ou, como na maioria das nações, no histórico dos países que fizeram isso, ela vai ser a última geração que tem algum tipo de voz, e elas vão ser expurgadas do próprio país, e com o passar do tempo vão ser vistas com preconceito, e com o passar do tempo não deixa de ser uma lembrança ali. Caralho, velho. Se eu tô falando de daqui a 150, 200, 300 anos, caso o Azerbaijão consiga colocar tudo que eles querem em prática. E assim eles anexam território, somem com a população, sem necessariamente matar as pessoas. Você acabar com símbolos religiosos, culturais, também é genocídio. E é isso que eles estão fazendo, não dá pra negar. E na Geórgia? O que tá acontecendo na Geórgia? Tem uma política pública muito interessante tendo passado lá, e inclusive é o motivo pelo qual as pessoas estão protestando. Parece que o Cáucaso, liderado pela Geórgia, porque os demais países também estão cientes disso e não estão falando nada a respeito, parece que quem cala consente, né? Por não falar nada, parece que a tendência é que eles estão deixando acontecer ali dentro para ver se usando a Geórgia de termômetro para ver se cola e ver se implementa nos seus respectivos países. E o que parece que o Cáucaso aprendeu com os erros do passado, que provocar a Rússia não é o melhor caminho, estando ali, e sabendo que os Estados Unidos viram as costas para os seus aliados e, de certa forma, viram isso perto de acontecer com a Rússia, perto de acontecer com Israel, e a gente não pode descartar essa possibilidade ainda. A Geórgia é o país que tem uma população que odeia a Rússia, que odeia a antiga União Soviética, porque foi espoliada. Era o país de origem do Stalin, e ele não gostava do país de origem. Ele se achava... Ele era um elitista, sabe? Ele era um... Russo demais pra ser de lá. Exato. O Ciro Gomes chamaria ele de Capitão do Mato, né? Ele era o elitista russo que não era russo. Então ele fez questão de tentar acabar com a identidade nacional da Geórgia, justamente o que o Azerbaijão está tentando fazer com a Armênia. Então a Geórgia odeia a Rússia e tem motivo para odiar, né? Porque a alta cúpula de Moscou hoje tem orgulho do Stalin, tem orgulho do que a Rússia foi um dia, e justamente por falas do Putin de dizer que quem não tem saudade da União Soviética não tem coração, quem quer ela de volta não tem cérebro, enfim. Esse tipo de coisa. O Cáucaso está passando um projeto de lei que assume, de certa forma, uma posição neutra ali. O que é que diz essa lei? É uma lei dos agentes estrangeiros. Tudo que tem ali de ONG, instituição financeira, tem de... Eu até coloquei MBL Geórgia, porque eles não querem mais investimento estrangeiro no país. Eles não querem mais que... Porque quem paga a banda diz qual é a música que vai tocar, né? Se a gente fosse um país decente, a gente também se fecharia em investimento estrangeiro. Mas as nossas minas de cobre são canadenses, várias empresas que levam tudo daqui são tudo de fora. E a gente não precisava disso porque riqueza abundante a gente tem. Sim.
E acontece que a maioria das ONGs estrangeiras que tem na Geórgia são pró-Ocidente. E é por isso que as pessoas pró-Ocidente estão nas ruas, querendo a cabeça do chefe de Estado. Ou do chefe de governo. E aí, eu tenho que voltar pra faculdade para estudar o sistema político da Geórgia. Enfim. Do responsável por isso, né? Se eu não me engano, é uma Uhum. mulher até. Então as pessoas estão tomando as ruas porque o Ocidente está perdendo voz e isso é antidemocrático. Isso não é livre mercado na cabeça dele, né? Isso é completamente aberta à interpretação, né? Que é livre mercado. Se tem uma regra clara que não deixa que outros países interfiram no seu país, também pode ser interpretado como livre mercado. Uhum. E aí os ANCAP que vão bater agora já, você tá defendendo o livre mercado regulado. Não, eu tô falando que a Georgia tá fazendo aí, sei lá. Mas de certa forma, eu defendo que isso seja feito aqui no Brasil também, porque coisa que o Renan já abriu em live também, que eu já comentei aqui, e que até chamaram ele de autoritário por causa disso. Beleza, eu troco. Sou autoritário porque eu não quero o dinheiro do George Soros aqui, porque eu não quero o dinheiro de ONG estrangeira, dinheiro do Partido Democrata, ditando o que o Partido dos Trabalhadores pode ou não fazer ou falar aqui. Né? Uhum. E por isso eles ganham força e por isso eles ganham eleição aqui, inclusive, também. Parte do capital político do PT vem desses interesses. O Bolsonaro não é acusado de fascista à toa, e eu não estou defendendo o Bolsonaro. Eu estou dizendo que o Bolsonaro vai de encontro aos interesses dos democratas, e eu defendo também que quem financia o bolsonarismo aqui, que eu sei que vem do Partido Republicano, tenha transparência nisso também. E Uhum. que não possa, do mesmo jeito que não pode o Partido Democrata vir aqui, né? E fazer o que quer. Uhum. Eu só estou defendendo transparência, autonomia, soberania do Brasil e a soberania do controle que a gente tem do fluxo de caixa, do dinheiro que entra e sai, da informação que entra e sai do país. E isso é acima de livre mercado, acima de qualquer outra coisa, é nacionalista. É a coisa que o Farinazzo também defende. Então, paciência. Paciência. Querem me odiar por isso? Fica à vontade. Eu acho acertada a posição da Geórgia, porque por mais que tenham muitos interesses envolvidos por parte dos Estados Unidos, da União Europeia, e seja quem diz que defende a Geórgia, os interesses da Geórgia, a gente sabe, dados os exemplos que a gente tem, que não dá para contar com esses países, ainda mais nessa situação, né? Então Uhum. acho uma decisão até inteligente e uma maneira, como eles pagam de neutralidade, eles pagam de neutros e estão expurgando as ONGs e as instituições financeiras americanas e da União Europeia, eles estão dando sinal pro Putin. Olha, eu sou neutro, tá? Não precisa me invadir não, eu tô aberto à negociação. É a Geórgia dizendo que o Putin pode acessar o porto de água quente deles. Entende? Uhum. Que é negociável, que eles não vão cobrar impostos altos como a Ucrânia cobrou e que eles não estão satisfeitos com essas linhas pontilhadas aqui, que eles querem resolver. E não de forma bélica. Que eles não são um agente ocidental anti-BRICS dentro do seu país. Eles não querem virar a Chechênia também, né? Uhum. Então é isso. Admiro a inteligência do governo da Geórgia. Acho que a população não sabe o que está defendendo e não sabe o que vem depois, caso eles tenham sucesso. Né? Imagina se a população da Geórgia deixa o progressismo do Partido Democrata entrar ali, sendo que a população é mais ou menos misturada com a Rússia também. Já que é uma ex-colônia soviética, né? Sei lá, o Putin pode usar a mesma desculpa e dizer que a Geórgia só tem soberania porque a União Soviética sustentou por meio da cúpula de Moscou durante todos os anos de União Soviética. E meteu o mesmo argumento que usou para invadir a Ucrânia, e eu duvido que alguém vá defender a Geórgia como defende a Ucrânia hoje. Não tá defendendo o Azerbaijão e defendendo a Rússia. Exato. Exato. Você disse tudo. Então a Geórgia viu a merda acontecendo muitos anos antes. E se antecipou.
Cara, como a gente tem sorte de estar no Brasil, né? Porque olha o RNG do mundo para nascer hoje, hein? Tem. Tem demais. A possibilidade de você nascer num lugar condenado Fudido. a uma guerra próxima Sim. é muito alta. Nossa, eu já reclamei tanto disso. Já falei tanto que nasci no país errado que você não tem noção. Pois é. Vamos falar de Brasil, então. Ê, delícia. Fazer esse link aí. Vou falar de Petrobras, vou falar. Não, eu acho que nem precisa, cara. Tipo Petrobras. assim, passando até esse contexto pro pessoal, caso não tenham visto seus vídeos durante as últimas 2 semanas, o Fausto já disse quase tudo que eu falaria sobre a sujeira do jogo político no Brasil nas últimas 2 semanas. Então eu não tenho muito o que acrescentar. E claro que eu não vou deixar em branco, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então eu tenho coisas boas pra trazer e propaganda, por que não? Uhum. Então eu vou aproveitar pra contar uma história bonita, pra deixar uma mensagem positiva aqui também. A gente teve, e eu disse isso aqui pra vocês, eu atualizei vocês da perseguição que a gente chegou a sofrer de uns partidos mais radicalizados de esquerda em São Paulo, fazendo ameaças, agrediram o que foi qualificado como tentativa de homicídio, né? Porque foi um soco inglês na testa de uma pessoa no meio da rua. E isso pode causar traumatismo craniano, a pessoa pode virar um vegetal, então isso é qualificado como tentativa de homicídio, é um atentado contra a vida. Contra pessoas que fazem o trabalho que eu faço na rua, certo? Uhum. Isso aconteceu muito focado também na Amanda Vettorazzo, porque ela é quase um panfleto do pessoal ambulante que não bate a cabeça para a esquerda. Né? Ela é uma mulher que veio de baixo, já teve que trabalhar fora do Brasil, trabalhou em circo. Né? Não sei se vocês sabem como é o trabalho em circo. Você ganha mal, trabalha o dia inteiro, ensaia o dia inteiro. E tirando Circo de Soleil e outros gigantes assim dos Estados Unidos e da Europa, 99% dos circos são um trabalho humilhante mesmo. Sim, não, mas isso daí o Solé tá incluso também. Tá, né? Tá. Não, Não, eu não, sei, não tem eu sei que circo. eles têm que se humilhar, eu sei que tem que ter uma puto condicionamento físico, e eu sei que é degradante como o trabalho de... degradante não, né? Eu diria que é difícil como o trabalho de qualquer atleta. Até porque são atletas, muitos deles até competem em competições internacionais, tipo nas Olimpíadas. Às vezes tem gente que era do Circo du Soleil e vai para as Olimpíadas e vice-versa. Gente que era das Olimpíadas e vai para lá. Porque paga muito bem. Por isso que eu não digo que é degradante. Então, esse pagar muito bem, ele custa muito caro, principalmente para aqueles que começam criança, porque os pais decidiram que era legal. Isso é uma merda. E aí eu sou muito contra. Eu acho que assim, você colocar uma criança de 5 anos para começar a fazer circo porque é legal e porque o futuro dela vai ser foda, eu acho isso um desrespeito. Eu acho que o pai e a mãe tinham que ser preso. Ah, mas não tinha Não, condições, cara. peraí. Preso. Sei lá, eu não sei o que defender. Bom, é cruel, assim, eu acho legal que tenha circo e aí eu me perco um pouco junto com o Pirula falando de zoológico, porque ele fala assim, pô, é sacanagem com o animal, mas o quanto melhor a empatia do ser humano é ter contato com o animal na primeira infância, isso eu entendo. Mas o que de bom vem quando você vê uma criança no circo, assim, tipo... E até defendendo essa parte do zoológico também, solta uma zebra na selva pra você ver quanto ela dura. Às vezes ela tem Sim, muito mais chance e ela tem longevidade dentro da porra do zoológico bem administrada, né? o Life of Pi, né, ele fala muito sobre isso, sobre... tô fazendo bice no jogo. Talvez se você perguntasse, talvez se você pudesse perguntar pra zebra o que ela preferiria, se ela ficar na selva ou na savana ou lá tomando água com veterinário e com comida na hora marcada, talvez ela preferisse o ócio. E ainda assim você tá tirando ela da natureza dela. A zebra não vai responder essa pergunta, né? Mas eu acho que para uma pessoa
é difícil demais viver no circo. E quando é a opção da pessoa, porque ela faz isso porque ela gosta, aí eu consigo entender se ela ganhar bem, nossa, que maravilha. Mas geralmente quem gosta não ganha bem e quem ganha bem não escolhe. Aí eu tenho um pouco de Eu ranço entendo. disso, assim, sabe? Entendo. Entendo. Eu tinha noção que isso existia, mas não sabia que era tão predominante assim. Eu defendo que cada um faça o que quiser com sua vida, mas Uhum, uhum, criança que não tem poder de escolha, cara, eu. Assim, numa Capistão ninguém pode ser preso por botar o filho no circo. Por isso fica uhum, difícil pra mim atacar isso, entende? uhum. Mas não é o tipo de coisa que eu faria. Sei lá, o que eu posso falar? Tá na propriedade privada dele. É porque a gente acha que o objetivo da vida é ter sucesso, e eu acho que hoje em dia eu tento colocar na cabeça da Lana que o objetivo dela é ela não perder a humanidade dela e ser feliz dentro dessa humanidade. E às vezes você precisa de menos. Eu acho que uma vida inteira perseguindo sucesso, quando isso é implantado na cabeça da criança, que é isso que ela quer, eu acho uma certa injustiça, porque aí o sucesso vem e fica todo mundo vazio em terapia. Você vê que até quem. A Dilma é uma profeta, até quem ganhou tá perdendo. É, E não sei. Eu prefiro que ela tenha infância do que criar uma prodígio, assim. sim, com certeza. Mas enfim, tá falando da Amanda. Uhum. É, eu disse que a Amanda é um panfleto do pessoal ambulante, né? Porque a Amanda é uma mulher de origem humilde, já teve que se humilhar na vida, então ela tem tudo pra votar na esquerda, né? Tirando o fato dela Uhum. ser branca, ela tem tudo pra votar na esquerda. É, então a casa dela foi pichada, depois foi invadida, aconteceu um negócio muito esquisito lá, que sequestraram a mãe dela dentro de casa, fizeram um monte de ameaça e levaram só documento, papelada dela, vai saber o que, é que essas pessoas estavam procurando. E ela teve que se mudar. Foi um puta transtorno, muita gente teve que. Muita gente de dentro das internas do MBL se mobilizou e teve que gastar dinheiro pra remobilizar a Amanda, tirar ela da casa que ela gostava de morar com a mãe e colocar em um apartamento, em um lugar seguro onde o público não sabe onde é. Inclusive Uhum. foi divulgado por um jornal bastante esquerdinha. Eu não sei se foi alguém do UOL, uma coisa assim. Ou o UOL, Metrópole, algum lixo desse aí, divulgou o Uhum. endereço da Uhum. Amanda irresponsavelmente e começou a acontecer essas coisas. Então, já que todo mundo sabia onde era dessa casa, o MBL, dada a tragédia do Rio Grande do Sul, transformou essa casa em um QG de um centro de distribuição de doação. Uhum. E aí a gente converteu toda essa energia negativa em energia positiva. Ah, mas você tá surfando no que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu não escondo de ninguém. O MBL é um partido político e a gente tem interesse sim, a gente tem vontade sim de substituir a merda que a gente tem de governo. Então a gente tem sim interesse de governar o país e a tragédia do Rio Grande do Sul, se serve de alguma coisa, se é positivo para alguma coisa, serve para testar as capacidades de gestão das pessoas e dos grupos políticos, por que não? Para além do governo legítimo, né? Uhum. Então, é isso que o MBL está fazendo agora. A gente conseguiu encher a casa até o teto de água, comida, roupa, medicamento, fralda, o que precisa para mandar Uhum. para o Rio Grande do Sul. Então, tem umas 100 pessoas trabalhando nisso, levando coisa para lá. E várias pessoas até que preferiram que a gente não divulgasse. Outros canais que preferem não se envolver com política. Não, eu não sei se o Ricardo Amorim tá nesse bolo, Uhum. Uhum. já que a gente citou ele. É, eu sei de alguns, mas não é certo eu divulgar aqui para vocês, né? Vocês vão perguntar um por um. É, quiseram doar, gostaram do que o MBL estava fazendo, de ter o Arthur à frente, de ter outras lideranças. A gente tem o Klaus lá no Rio Grande do Sul, que é um puta coletor de assinatura também, e ele vai ser pré-candidato pelo Rio Grande do Sul, acho que é vereador esse ano. O cara tava lá na água, ainda tá, né? Desde o primeiro dia, conseguiu barco, conseguiu motor, a gente conseguiu levar pra lá. E o Arthur conseguiu três carretas
e assim, eu até falei pro Fausto que ele não sabia, que o Arthur é caminhoneiro. Ele trabalhava com isso. Ele era sucateiro, ele comprava sucata de lugares e vendia para outras empresas para derreter, reciclar, fazer esse tipo de coisa. Então ele sabe operar caminhões e equipamento pesado. E ele conseguiu, tanto na empresa da família dele, como com contatos dele, conseguiu essas carretas para mandar para lá. E outras pessoas também disponibilizaram mais caminhões, aviões. Um até que se dispôs a abrir publicamente. É o cara do... Puta, vou esquecer o nome dele agora. É o Aero por Trás da Aviação. Eu esqueci o nome do amigo. Mas ele entrou no privado com o Arthur e disse, pô, gostei do trabalho que vocês estão fazendo e eu vou disponibilizar o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de contato para vocês poderem levar isso de avião. Em menos de 24 horas a gente chega no Rio Grande do Sul fácil e consegue descarregar tudo. Muito foda. Então, pois foi um puta trabalho que ainda está acontecendo e continua lá, porque a gente até remobilizou, eu não sei exatamente se a casa da Amanda está servindo disso ainda, mas muita coisa já mudou ao longo dessas 2 semanas, né? Que semana passada não teve episódio, né? Então tô até atualizando vocês disso. A gente remobilizou alguns centros de distribuição, até para melhorar, porque não estava sendo... No início foi, né? No início foi muito proveitoso, mas depois que começou a engarrafar tudo, que os caminhões começaram a ter dificuldade para chegar, porque as estradas estão muito congestionadas de gente doando, de sociedade civil. Sim. Inclusive o Brasil tá virando uma puta fazenda de ANCAP. Eu não queria falar nada, mas tem muita gente botando bandeirinha preto e amarelo, ressignificando a bandeira Don't Tread on Me. Porque a bandeira do Brasil não existe mais, né? Porque ela é bolsonarista agora. Então agora tem que ter uma bandeira do Brasil que não é do Bolsonaro, e a gente pode inventar, inclusive, ressignificar esse símbolo. Que bom, né? Que isso tá acontecendo. Isso. Aí o povo tá falando, não atrapalha minha doação, esse tipo de coisa, tá escrevendo na bandeira e colocando caminhões e caminhonetes que estão levando barcos atrás. É o símbolo, muita gente se mobilizou de todo lugar do país, até de Brasília. Porque Brasília é a cidade que tem mais embarcações no Brasil inteiro. E não tem mais em Brasília, eu já falei disso aqui antes, pois é. Caminhão saindo do Piauí, de Sergipe, eu achando isso uma besteira, mas daí depois eu parei pra pensar e eu falei, cara, não tem que ser comprado, não adianta dar dinheiro lá. E esse congestionamento, ele é essencial, porque é o que vai dar sobrevida àquele lugar, né? Sim. Pra permitir que eles consigam começar a fazer o mínimo para reconstruir. E não é um negócio que vai acabar agora, é um negócio que todo mundo tem que colocar no orçamento, quem quiser ajudar, é claro, e quem puder. Mas tem que colocar no orçamento para ficar pelo próximo ano, no mínimo. Dizem que 10 anos para reconstruir tudo, mas eu acho que precisa de pelo menos 1 ano para não precisar de doação toda semana mais. Foi muito feio o negócio lá, cara. Muito feio. Sim. Ainda tá, agora que a água tá baixando, puta que pariu. Sim. É uma merda, é um desastre. Mas sim, tem coisas boas acontecendo, tem muita gente boa envolvida. O Brasil mostrou que ainda há esperança. A gente não é feito só de petista e bolsonarista doente mental que quer o fim de quem pensa diferente. Escutem uma coisa aqui que eu vou recortar depois e vou colocar separado no meu canal. Lembra que eu falei que aquelas motociatas é aparentar uma maioria democrática com meia dúzia de pessoas? Que você coloca 6 mil pessoas e aí você fala, tá vendo? O cara tem o apoio do país. É porque você não tá contando quantas pessoas não estão lá, né? Aham. E aí agora você vê nessa mobilização que está tendo pelo Rio Grande do Sul, o quanto pessoas de partidos políticos, elas estão desaparecendo no meio de uma multidão de gente trabalhando organicamente. Sim. Reparem nisso, né? O quanto a maioria delas sem partido, tem aversão à política, tem nojo. Sim. A quantidade de pessoas com aversão a ambos os lados e querendo ajudar é muito maior. Então, se as pessoas elas começarem a se mobilizarem por uma terceira via, não precisa. É forçar o cara que ganhou a jogar do jeito que a gente precisa que jogue. Porque agora as pautas elas estão mais claras, né, do que a gente precisa que seja feito nas cidades. Com certeza.
Com certeza. As pessoas sabem, por ter contato direto, a sociedade civil consegue se organizar tranquilamente por grupo de WhatsApp, tão eficiente quanto o governo, ou Sim. mais. Porque não tem perda, né? Não tem salário de ninguém para pagar. É todo mundo voluntário gastando a gasolina, gastando dinheiro que não tem para ajudar. Quem tem sobrando, quem tava fazendo, quem tava, sei lá, juntando para comprar uma casa de praia, pegou o dinheiro da casa de praia e foi ajudar o Rio Grande do Sul, porque tinha um amigo, um familiar, qualquer coisa lá. E aproveitando ajudar não só o amigo, mas todo mundo que tem em volta. Então, o brasileiro tá de parabéns e é muito isso mesmo, mostrar quem não tá lá na Cornociata ou tomando a Paulista pintando bandeira de vermelho naquelas manifestações de pelego pago lá do De Partido dos mortadela. Trabalhadores. Sim, sim. Então, a maior parte dos brasileiros acha tudo uma merda, olha pra essas manifestações dos dois lados e fala, ó pra lá que merda. Olha inclusive pro MBL e fala, olha ó pra lá que merda. Mas a gente ainda não teve oportunidade suficiente pra mostrar que é ruim, né? Vamos lá, dá uma chance. Dá uma chance, vamos lutar por isso. Mas sim, pô, fica de lição. E, mais uma vez, doem pro Rio Grande do Sul. É importante, ainda não acabou. O que é que tem? O que é que tem de MBL lá ainda? E que a gente sabe, né? O Arthur tá indo agora. Tá vindo agora para Salvador, inclusive. Aproveita até o momento para fazer a propaganda. Se você é de Salvador, da região da Bahia, que fica próximo de Salvador, quiser dar uma passada aqui. O congresso do MBL acontece no dia 25 de maio. E eu vou estar lá, óbvio, na organização. E o Arthur vai estar aqui também. O Arthur, eu tô trazendo ele como exemplo porque ele estava no Rio Grande do Sul. Ele tá indo para os eventos de congresso, gastando o próprio dinheiro, inclusive. Não tá indo com fundo partidário, nem com doação do MBL, nem com nada. O cara só gasta. Eu descobri isso. Só admiro mais o cara por causa disso. Os áudios, dane-se os áudios. Você não sabe o que ele faz atrás nos bastidores. Então, fica quieto. Então, o Arthur vai vir aqui para Salvador. Ele vai para os congressos para mobilizar as pessoas, até para pedir doação também. Ele enfatiza essas coisas e volta pro Rio Grande do Sul, porque ele é uma puta liderança e ele tem uma capacidade de comunicação, de alcance, tão grande quanto o próprio MBL. O canal dele, eu não sei se é maior ou se tem o mesmo alcance do MBL no YouTube. Acho que, tirando as redes sociais dele todas juntas, ele tem mais ou menos o mesmo tamanho. Entende como esse cara é importante pro grupo. E pra estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O anão precisa estar. Não tem jeito. Então, muita gente que conhece o trabalho, que fala coisa do tipo, pô, até gosto do Arthur, mas esse MBL... Sim. Tem gente doando pra ele ainda, e por isso ele vai voltar ainda pra Porto Alegre e região, né? Porque a gente formou também uma cozinha solidária, dando funções para as pessoas, e ele estava à frente disso, ele junto com o Klaus lá. E que tá distribuindo alimento, competindo com o MST, dando uma surra, não queria falar nada, mas vocês que vão atrás dos números aí não acreditem em mim, que minha informação é parcial. Então a gente tá competindo assim uma competição do bem para ver quem distribui mais comida. Não, isso é ótimo, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então a gente tá conseguindo dar funções para as pessoas, ressignificar a vida das pessoas que perderam muita coisa. A gente não tá indo só com voluntário que tá indo de outro lugar do país e levando para lá. A gente tá empregando as próprias pessoas lá. E tentando sustentar com dinheiro de doação que tá indo para lá. Tem um canal específico para isso. As doações e o dinheiro que tava indo assim de revista e clube MBL, a gente passou 2 semanas mandando pro Rio Grande do Sul, mas as pessoas precisam comer, né? O MBL vive disso, né? Vive de doação da iniciativa privada. Então a gente disponibilizou um canal de doação só para isso. Então se você entrar nas redes do MBL, do Renan, de quem quer que seja, você vai achar 2 links. Um, você vai para as redes tradicionais do MBL, para se você quiser fazer consumir os produtos, né? E outro para a doação para o Rio Grande do Sul, se você quiser
manter lá. Isso, se você tiver gostado do trabalho que eu descrevi aqui, que você pode conferir nas nossas redes. E se você tiver dinheiro infinito, aí você contrata técnicos de segurança de trabalho, pega equipamento de limpeza, coloca no caminhãozinho e contrata pessoas lá. Contrate moradores de lá que perderam tudo. Ao invés de você pegar um monte de gente de Sergipe e levar lá para pagar salário para as pessoas ficarem comendo o que tem lá para comer, contrata pessoas locais e coloque para trabalhar na limpeza como assalariado. Isso assim traz um calorzinho para as pessoas que vocês não têm ideia. Sim. Eu digo isso porque no Japão contrata-se pessoas para trabalhar na limpeza. Então tem muito voluntariado, mas tem muito disso e faz uma diferença enorme. O cara tá fazendo com o coração e para sustentar sua própria família. É um negócio que é lindo demais. Sim. Eu tô procurando um link aqui de um evento que aconteceu. Eu disse que ia encerrar com a mensagem positiva, mas tem um negócio aqui que não dá pra deixar passar. Onde foi que eu salvei isso, meu Deus? É um tweet que mostra uma cerimônia. É coisa que você não cobriu, inclusive. Desculpa até te cortar, você queria complementar mais alguma coisa desse assunto? Não. Beleza, vamos lá. Você falou do Eduardo Leite, da briga do poder dele com o PT, da disputa presidencial, do plano que ele tem para o Brasil, que ele também representa um grupo político que quer voltar à presidência da República, né? Que ele é do PSDB, e já teve sua chance, na minha opinião. Então, o Eduardo Leite tomou uma facada nas costas do PT. É um negócio até... Se fosse o Bolsonaro, o STF ia dizer que é inconstitucional, né? E o PT tomou as rédeas lá no Rio Grande do Sul e dane-se. Eles fizeram... eles colocaram alguma coisa pimenta, eu esqueci o nome do cara. É um puxa-saco, é um lacaio do Lula lá, do Disseu, que ele foi colocado para gerir o empréstimo, a sacanagem que o governo do Brasil vai empurrar no Rio Grande do Sul. O Lula contratou um plano Marshall para o Rio Grande do Sul, né? Pegou um empréstimo de 50 bi na mão da Dilma, que está presidindo os BRICS, e eu não sei o que é que os BRICS vão querer fazer com essa informação de que o Brasil que o Rio Grande do Sul tem uma dívida com os BRICS daqui para frente. Então, eles não estão dando 50 bi para o Rio Grande do Sul se construir. Eles estão emprestando 50 bi para o Rio Grande do Sul pagar com juros no futuro. Depois de se construir, vão estar devendo dinheiro para o governo federal / China, Rússia, Índia, África do Sul, e agora Irã, Argentina talvez, a gente não sei, né, com o Milei lá, Arábia Saudita, etc. Então o Brasil vai dever dinheiro para um monte de gente, e o Rio Grande do Sul vai ter essa dívida com a presidência da República. E o tweet que eu queria encontrar aqui, que eu não estou achando, é a cerimônia em que isso foi declarado, que o Lula declara o que ele está fazendo lá e coloca esse lacaio dele como responsável por administrar essa grana, e tá todo mundo aplaudindo de pé, e o Eduardo Leite sentado sem dar uma palavra, com cara de merda, porque ele tá sendo passado para trás. Aquilo ali é uma parte da história muito importante do Brasil, que a gente não tem consequência ainda, que a gente não sabe como isso vai ser contado daqui para frente, porque a gente não sabe quem vai ser o vencedor dessa guerra, né? Enfim. É isso que tá acontecendo. Cara, o Lula ele joga muito bem, né? Ele compra todo mundo e aniquila quem ele não compra, né? É difícil concorrer. Exatamente. O Eduardo Leite não se vendeu e o Lula tem o STF por trás dele no momento para dizer o que é inconstitucional ou não. Então, se ele quiser fazer alguma coisa inconstitucional, ele faz e dane-se. O certo seria o Eduardo Leite dizer se quer ou não essa ajuda, o que ia demonstrar soberania. Vocês sabem que se vocês quiserem atacar o Eduardo Leite por recusar essa ajuda, vocês façam o favor de atacar o Lula por recusar a ajuda do Uruguai. Pelo menos para ser coerente com o seu argumento.
Mas, ou do Eduardo Leite dizer, beleza, muito obrigado, tamo junto, mas quem vai administrar essa porra aqui sou eu, porque eu sou o líder legítimo eleito do executivo. Sou eu que diz quem e como e quando entra e sai dinheiro daqui dessa porra. Porque eu fui eleito pra isso. Tão eleito quanto o Lula foi pra Brasília. Então, o Lula manda em Brasília, beleza. Ele tem, acima da pirâmide do sistema político do Brasil, ele tem poder de influência aqui. Mas poder de decisão, o último poder de decisão aqui não. Porque a gente é uma república federativa e o Estado tem autonomia. O Lula passou por cima de toda a Constituição estadual e municipal do Rio Grande do Sul para fazer o que ele quer, para impor uma dívida para cima do Rio Grande do Sul. E os gaúchos que se danem, né? É um monte de gente branca que o PT não gosta, que nem esconde, né? Quiseram fazer, eu dizendo que ia terminar com a mensagem positiva, né? Eu tenho uma coisa mais positiva ainda pra falar depois que terminar. Pronto. Então, quiseram inventar uma... Onde foi? Foi no Tocantins? Foi no Alagoas? Eu não lembro. Disseram que estava acontecendo uma tragédia, que estavam inundando. Eles estão querendo cavar uma tragédia em outro lugar do país para dizer que é mais importante que a dos sulistas. E justamente por causa daquele discurso que eu te mandei do Renan, que não tem como discordar daquilo. Sei lá, se você tiver um argumento melhor que o dele, por favor, fale agora. Porque eu tô muito curioso. Eu entendi aquilo lá como um engajamento e não como... Enfim. Sim, claro que serve para isso. Mas que é uma verdade, dado que a primeira-dama, vamos lá, fazendo o advogado do diabo aqui, veja bem, eu vou defender a Janja, na medida do possível. A primeira-dama tem prerrogativa para participar das ações. Uhum. Ela tem autonomia. Se o presidente da República desse a liberdade para ela, assim como como era o nome daquela... A princesa da Inglaterra? A que morreu no acidente de carro. Diana. Isso. A princesa Diana fazia parte de... Ela tomava a frente de um monte de ONG, sempre que iam doar alguma coisa para as ex-colônias inglesas. Ela participava disso, fazia questão de estar lá na linha de frente, apertar a mão das pessoas, abraçar as pessoas, a sociedade civil e tal. A Janja poderia ter feito isso, mas ela só tirou foto dentro de avião com as coisas que estavam sendo mandadas para lá. Dizem as más línguas que tinha até doação privada no meio, que ela tirou foto junto e dane-se, porque ela disse que foi o governo federal e dane-se. E a preocupação maior dela foi com o cavalo que ela chamou de égua. Então, claro que o discurso do MBL serve para isso, mas não tem como refutar, não tem como dizer que o PT estava sendo puro, né? Não tem como refutar, mas eu acho estranho ficar construindo vilão nessas horas e nesse momento, assim, sabe? Mas ok, eu entendo. Eu sei. Agora, assim, eu tenho raiva. Eu fico puto porque o Lula, ele é muito sortudo. Vai tomar no cu. Porque, assim, até o que acontece de desgraça acaba favorecendo. E ele sabe usar isso, porque uns 2 meses atrás, o que a gente tava falando? O Lula tá fraco porque ele não tá conseguindo pagar o tanto de promessa que ele fez. Agora, com 50 bilhões, me fala quantos cargos esse arrombado não vai conseguir criar, velho. Exato. E o quanto de dívida esse filho da puta não vai pagar. Desculpa, sujei o teu beleza, conteúdo. Deixa eu tentar. Tudo bem, à vontade. Eu consigo me controlar mais com isso, mas em outras palavras, o que o Fafo tá tentando falar sem xingar todo mundo o Lula, dado o histórico, existe a possibilidade dele criar um monte de cargo, desses 51 bilhões e, sei lá, 10 bilhões pro Rio Grande do Sul, pra onde importa, e os outros 40 bi ficar de dívida junto com os outros 10, né? Do Rio Grande do Sul ter que pagar com juro e correção monetária esses 51 bi, passando pela presidência da República de novo. Ele conseguiu se aproveitar, ele vai conseguir se aproveitar do empréstimo e do pagamento e das doações e do capital político disso tudo. Vocês entendem como esse cara é nocivo para a sociedade? E mais uma vez, fazendo o advogado do Renan e do MBL, porque eu preciso ser. É muito diferente o Renan dizer, faltar um discurso desse, e ao mesmo tempo tá agindo no Rio Grande do Sul,
do que um Pablo Marçal da vida, ou um Véu da Van, ou o Neymar, ou o Whindersson. Escolhe seu vilão favorito aí, bilionário. Porque a gente é um grupo político que não esconde de ninguém que a gente tá fazendo campanha e quer chegar no poder. Né? E esses caras estão pagando de neutro e vão se associar ao primeiro partido que aparecer. Sim. E tenho certeza que não vai ser a missão. Então, o Pablo Marçal é o tipo de cara, ele é tipo o Celso Russomano, que vai chegar na hora da eleição, se o PT disser que quer ele vai. Se o PDT disser que quer ele vai. Se o MDB disser que quer ele vai, entende? Ele é um camaleão da política que quer se aproveitar. Ele quer chegar no cargo mais alto, não importa o quê. Ele não tem um objetivo claro. E isso é muito mais perigoso do que um grupo específico que está exatamente aos quatro ventos, todo santo dia, fazendo live dizendo o que quer fazer. Né? Então, o uso político desses ataques ao PT, que são muito válidos, o mais puro que a gente poderia ter disso é o Fausto falando que ele não está vinculado a nenhum outro grupo, inclusive desconfia do MBL. Mas, para além disso, para quem vai disputar o poder, junto com o Pablo Marçal da vida, eu acho que é muito claro que o discurso do MBL falando a mesma coisa, MBL e Pablo Marçal falando a mesma coisa hoje, é muito mais válido, tem muito mais credibilidade e legitimidade o MBL falando do que o Pablo Marçal, né? Eu cito esse desgraçado porque tem muita gente com medo dele. Uhum. Esse cara é perigoso. A gente já sabe a capacidade que ele tem de mobilizar otário, né? Uhum. Então, sei lá. Eu fico imaginando o problema do Brasil na desonestidade. É o tanto de otário que tem. Exato, pra corrigir o Brasil, a gente tem que prender todos os otários, mas vocês não estão preparados pra essa conversa. Vamos lá. Ou talvez estejam, não é? Estando aqui há tanto tempo. Estando aqui até o final da live, eu acho que sim. Eu fico pensando assim, o tanto de equipes, de divisões e o tanto de administração que vai ser utilizada no uso, na aplicação desses 50 bilhões, o tanto de construtora, o tanto de obra pública, o tanto de espaço para o Lula pagar as dívidas de campanha e as dívidas de apoio que ele tem. E aí esse cara, por causa de uma desgraça do Rio Grande do Sul, ele pode conseguir aprovar qualquer coisa que ele queira daqui para frente. Então, o Lula, como presidente do Brasil, ele tá 200 vezes mais perigoso do que ele estava no mês passado. Ele tá por causa desse capital... Eu posso estar tremendamente enganado, mas eu acho que o Lula ele tá muito mais perigoso para a nação esse mês do que ele estava no mês passado. Tem duas possibilidades aí, são literalmente 8 e 80. Existe a possibilidade do Lula conseguir transformar esse capital monetário em capital político. Esse capital que eu digo são 51 bi do Banco dos BRICS. Uhum. Isso daí é para-raio de pilantra. Tá todo mundo no Congresso em Brasília, todo mundo que o Lula já devia alguma coisa, dizendo, ouvi dizer que vai chegar uma grana aí, né? Se você me deixar ajudar a consertar o Rio Grande do Sul, a gente conversa sua próxima candidatura. A gente começa a falar de 2026. E aí você vai ver vir Lira, Pacheco. Eu vou dar nome aos bois mesmo, porque foda-se, eu tô no grupo político e eu acho que essa galera não tem medo, não. Lira, Pacheco, Valdemar da Costa Neto. Tô falando todo mundo que não processa também, né? E outros, entre outras lideranças políticas partidárias, vão chamar o Lula para conversar quando esse dinheiro chegar. E aí, tendo o histórico do que ele faz com o dinheiro quando chega, eu não confio. Eu não acredito, e eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul não confia, porque eles têm muito orgulho de nunca ter sido governado pelo PT. Mas aí, vamos lá. Existe a possibilidade do Lula ganhar um capital político absurdo com esses apoios e, de certa forma, a população cair nisso de trouxa mais uma vez. Uhum. Porque toda essa energia desses partidos, desses pilantras que vão se aliar ao Lula daqui pra frente, vai ser usada pra comprar voto, pra aumentar
Capital fundão pra político, fazer vai aparecer propaganda. muito mais canal, vai aparecer muito mais celebridade, vão comprar 300 Mônica Bolho. Exato, exato. Vai aparecer uns 5 meteoros por metro quadrado. Aí você chuta uma árvore e cai 5 meteoros. E existe a possibilidade também de uma galera acordar pra isso. De dizer. E isso, inclusive, é a narrativa que a gente tá fazendo aqui em Salvador. Nossa, é excelente oportunidade pra gente falar disso. Aqui em Salvador tem uma galera que abraça o Lula no matter what. Não importa o que ele faz. Só que, nas universidades públicas, eu já tinha falado disso, eu cheguei a mencionar isso 2 semanas atrás, que as universidades públicas chamaram a votação pra greve, e como eles estavam tomando uma lavada, eles acharam que, a bolha deles achava que era todo mundo de esquerda, eles estavam tomando uma lavada e mandaram parar a contagem e disseram que vai ter greve assim mesmo. Pois é, está tendo greve, mas não é greve apoiando o PT. As pessoas que estão fazendo greve estão falando, Lula, a gente doutrina as pessoas pra votar em você. Professores das universidades públicas falando isso aqui na Bahia, tá? Espalhando cartazes. Pessoas de esquerda espalhando cartazes nesse teor. Não no sabote. Você acabou de cortar a educação. E eu sei que STF tá com você. Sim, nas entrelinhas, né? Não é isso que tá escrito, mas eu sei que STF tá com você. Eu sei que você tá governando com o Lira e com o Pacheco. Então, ajuda nós. Porque na próxima eleição eu já não garanto seu apoio. Não sei se eu saio pra votar. O meu sonho é o PT perder as universidades. Se o PT perder as universidades, a próxima... É que não perde, né? Mas... Meu sonho. Não sei. Tá no caminho. E aí, aqui na Bahia, a gente sabe que não é diferente. Olha, vou trazer o panorama pra vocês. Já falei dele aqui, o Jerônimo Rodrigues. É a estrela da vez, né? O cara que todo mundo fala, é o cara que chama atenção, porque ele é uma liderança comunitária importante aqui, no sentido de que ele distribui muito bem carguinhos, favores, compra voto muito bem, né? Me processe. E aí, esse cara tá no palanque agora, né? Ele é a estrela em ascensão aqui na Bahia. Ele é o cara que tomou o lugar de Jacques Wagner, que é importantíssimo pro PT até hoje. Tomou o lugar de Rui Costa, que é, se eu não me engano, Casa Civil do Lula, que é um puta articulador. Mas ele é um semi-analfabeto. Comparado com a Semi Neto, mesmo que a Semi Neto tenha seus milhares de defeitos, que eu já cansei de falar aqui. Que a Semi Neto é um capitão hereditário, né? Não vou deixar de esquecer disso nunca. Até por causa da sabotagem que fizeram com o Kim. Agora, dane-se. Foda-se. Até porque a gente tá em outro partido. Enfim, não quero desvirtuar. Não se dá muita atenção ao vice de Jerônimo Rodrigues aqui na Bahia. O vice de Jerônimo Rodrigues é outro articulador, puta talentoso político, isso não é um elogio. É o Geraldo Júnior. Esse cara, ele é um dos maiores aliados do Centrão aqui na Bahia. E ele convenceu Gedel Vieira Lima, o cara que tem, vejam só a coincidência dos números, a busca e apreensão da Lava Jato, que achou a fortuna de 51 milhões em dinheiro vivo, em malas, num apartamento que eu até sei onde é, aqui em Salvador. Esse cara, o vice-governador da Bahia, pelo PT, tem a pachorra de defender abertamente o Gedel Vieira Lima, defender abertamente que a família Vieira Lima reconstrua seu nome na Bahia, e o Gedel Vieira Lima vai financiar a campanha dele aqui. O Lula não tá precisando gastar dinheiro com a campanha para a prefeitura para enfrentar o candidato do ACM Neto aqui. Porque um elemento, um gordo, maldito, que devia estar preso, morto, podia ter jogado a chave fora, mas sei lá. Não sei porque a gente não faz isso, né? Porque a gente não é país sério. Esse cara tá financiando abertamente a campanha do PT aqui. E dane-se. Vai todo mundo mamar. E se ganhar a eleição, o Gedel Vieira Lima, já que foi absolvido dos 51 milhões e vai financiar a campanha de Geraldo Júnior, se ele ganhar, ele vai pedir dos 51 bilhões que o Lula vai receber por Rio Grande do Sul. Você pode apostar o que você quiser.
Porque a gente tem, assim como o Rio Grande do Sul tem orgulho de dizer que o PT nunca ganhou o governo, eu aqui em Salvador tenho muito orgulho de dizer que o PT nunca ganhou a capital. E não é no meu turno que vai acontecer. Aí é por isso que a gente fica perseguindo o cara pela cidade. Paciência. Você que explique. Pare no microfone e explique por que é que você está aceitando financiamento de um corrupto declarado, condenado. Enfim, esse é o precedente e esse é o presente do PT hoje. O PT não se preocupa em usar dinheiro de pobre para financiar seus próprios interesses. Tá? Fica aqui minha propaganda gratuita contra o partido. Dane-se. Dane-se, eu tô, sei lá, com a mão na merda passa na cara, né? Eu tô muito dentro. Eu tô dentro disso. É muita humilhação, né? Ter que enfrentar tudo isso, ter que ver um cara roubando protagonismo numa desgraça dessa, cara. Imagina 51 bilhões na mão das pessoas, o que não dava? Puta que pariu, velho. É muita humilhação, velho. Sim. Sim. A gente tem essa missão aí. Pegava qualquer dona de casa gaúcha e fala, toma aqui 51 bilhões pra você ajudar a reconstruir, pra você reconstruir. Eu duvido que não saia um negócio melhor, cara. É um absurdo até que isso seja permitido, cara. Já tá tudo errado, né? Já tá o cara ser um corrupto preso na Lava Jato permitir financiar a campanha de alguém, mas isso tá escancarado, legitimado, defendido democraticamente pelo STF. Porra, aí eu digo que é pra prender o STF inteiro, me chamam de radical, me chamam de bolsonarista. Eu não disse isso, eu tô especulando. Aí isso fragiliza o estado do Rio Grande do Sul e fragiliza o estado brasileiro também. Sim. Eu não tô defendendo isso, não tenho solução melhor pra isso. Prefiro chegar por vias democráticas e lutar contra esses pilantras, ganhar em um jogo injusto. Chegar lá. Porque essa legitimidade ainda não conseguiram tirar da gente. Não sei o que vai ser da próxima eleição, de urna eletrônica, por enquanto não acontece, está proibido questionar, né? Tem essa também, eu não sei se eu já falei disso aqui. Sabia que o voto impresso passou no parlamento e foi sancionado? Não. Louco. O voto impresso foi sancionado em 2018 pelo Bolsonaro. Acho que meados de 2018. E o Gilmar Mendes tirou da cabeça dele que ia ser muito caro. Que não dava tempo de equipar todas as urnas. Que era obrigação de todos os estados da República, né? Todo mundo que administra, e do TSE, que todo mundo que administra a urna, ter uma folha de papelzinho, tipo a do... Tá ligado do cartão de crédito? Eu não sei. Sim, quem já teve. Da maquininha. Então, velho, quem já teve comércio, quem já precisou operar a maquininha, sabe que o preço daquele papel é risível. Que todo mundo tem sobrando aquilo ali. Todo mundo fica com caixas e caixas daquele papel e fica falando, não, Cielo, não, Mastercard, eu não preciso de mais. E ele sempre, você gasta 2, 3 rolinhos, ele traz uma caixa pra você. Não, mas mandaram trazer, eu trouxe. Eu já joguei no lixo essa porra. Então, o Gilmar Mendes disse que isso seria muito custoso. Distribuir isso pra todo o Brasil e colocar do lado de uma urna eletrônica pra ficar imprimindo. Assim, não é uma urna, não é um papelzinho que dá pra você o papel, né? É um dispositivo que mostra o voto que você fez, registra 2 vezes, né? Registra na urna, registra no papel, e você nem toca no papel, ele joga numa urna separada para permitir uma recontagem. Pois é. Para questões de logística, de que seria muito custoso para o todo poderoso Estado brasileiro que faz qualquer coisa, né? Não pode colocar um papelzinho do lado da urna. E o Gilmar Mendes passou isso e o STF entubou, com toda a vontade que tinha de entubar, e não teve papelzinho em 2018, não teve voto impresso, mesmo que esteja na nossa Constituição hoje, que é para ter. Não teve 2018, não teve 2022 e não vai ter 2024. Porque ele abriu precedente, e foda-se.
Pois é. Eu juro que eu tentei acabar numa vibe boa aqui, mas. Vocês viram. É. Mais Eu alguma coisa a tô, acrescentar ou você tá só coringando aí? eu tô torcendo pro Milley dar certo. Pro Milley, né? Porra, Até agora cara. tudo bem. Até agora tudo bem. Porque a minha dúvida no começo é se a elite ia estar com ele e se a oposição ia deixar ele governar e se a Argentina finalmente perceberia que tá na hora de virar, né? E de Uhum. começar a produzir para ganhar dinheiro, dada a situação geopolítica do mundo. E esse Ricardo Amorim, tem uma hora que ele fala escancaradamente que a gente nos lancha porque a gente é segurado por um centrão que também não deixa a gente quebrar de vez. Sim. E nada Sim. mais verdade do que isso. E aí, assim, cara, talvez se a Argentina der esse modelo pra gente, talvez essa elite burra aí com os Estados Unidos enfraquecendo, talvez os caras falam, bora acordar esse gigante direito agora, porque uma coisa que ele também fala ali é que às vezes você dá receita para consertar e aí você manda a execução da receita para consertar ser feita por Dilma Rousseff. Aí ela vai lá e esmerdeia tudo. E aí você bota um fala, tá mecânico na vendo? cozinha, né? Essa solução não dá certo. Então, se você cogita isso, aí os caras. Aí você fala de reduzir juro, de você subsidiar. Aí os caras já falam, você quer dilmar o país e você não consegue sugerir a ideia como uma solução. E a nossa população, ela não tem. E assim, o que me dá esperança é que se a elite da Argentina tiver do lado do Milei, aí o argentino é mais letrado do que o brasileiro. Me dói a alma dizer isso jogando hots aqui. Mas o argentino é mais letrado do que o brasileiro e ele vai conseguir entender que lá na frente ele vai sair melhor do que ele está agora. E aí a Argentina pode explodir. Aí. E a gente fala, caralho. Eu vou fazer igual? É isso que eu fico pensando, cara. Paciência. A Argentina é mais letrado que a gente mesmo, porque paciência. Eles já foram o primeiro do mundo, né? Sim. E eles não sofreram tanto com escravidão, não porque eles são os fofos e não quiseram ter escravo no país deles. Não, é porque eles eram racistas mesmo e não queriam nem preto no país. Uhum. Então, paciência. Isso não teve... querendo ou não, fazendo uma análise bem fria da Argentina, não teve o custo Brasil que a Argentina tem, que o Brasil tem, não tem lá. Da gente ter uma população que foi... que sofreu injustiças consecutivas e essa população é muito grande e a gente tem que tentar uma reparação histórica justa que nem direita nem esquerda consegue fazer, né? Eu também não tô apresentando solução, né? Enfim, tô no mesmo barco que vocês. Mas isso é um ponto que acabou no longo prazo positivo pra Argentina. Paciência. Eles não ter que lidar com esse problema. Mas sim, tô torcendo pelo cara. Tô com o Ricardo Amorim também. Até porque... Cara, sei lá. Você e ele são do MBL, não querem falar. Dois infiltrados do caralho. Mas beleza. Que a gente concorda com essas... com todas essas pautas. Até pra esclarecer isso pro pessoal, a gente quer reduzir juro, a gente quer dar oportunidade do brasileiro entender que vale mais a pena investir no próprio Brasil do que no nosso do que no capital financeiro puro que brinca com os números e mantém o Brasil pobre. Porque acaba com a lucro produtividade do contábil país. vira Estados Unidos, né? Lucro contábil é maravilhoso, mas aí a hora que passam as décadas, aí quando você vai ver, você tá igual aos Estados Unidos, os caras não sabem fazer pão mais. Se por acaso tivesse um grupo político que fosse a fim de limitar o capital estrangeiro para 20% e mandar todo mundo embora, se tivesse um grupo desse, sei lá, teria como abraçar. Se Mas tivesse enfim. com gente com coragem de controlar o capital igual a China faz. Ai, caralho, deixa eu parar de falar besteira. Eu vou te falar que tem gente assim dentro do MBL. Eu vou te falar. Você tá querendo me Sim. seduzir.
Não, não, não. Eu vou. Quem tá querendo te seduzir é o Ricardo Almeida, não tem nada a ver com isso. Inclusive, ele é bem mais radical que eu nesse ponto. Salvador, né? Baiano. É a mente por trás do livro amarelo. Vou dar um jeito de te mandar essa porra. É Tô porque esperando aí. vai ser lançado em. Pra fazer mais dinheiro. Foda-se, capitalismo, todo mundo tem que comer. A gente vai lançar. A gente, como se eu estivesse fazendo a porra do livro amarelo, não tô. O MBL vai lançar, acho que 4 ou 5 capítulos e depois vai lançar um livrão. Então vão ser 5 ou 6 produtos. E o que tiver pronto que chegar até mim, eu te mando, porque ainda não chegou mesmo. Mas enfim, cara, em resumo é isso. Produtividade muito boa, a gente deu quase 2 horas aqui já. Muito obrigado pela paciência de sempre. Obrigado Pessoal, pelo muito papo, tava obrigado. precisando me atualizar. Agora eu vou dormir mais calma, porque eu sei de onde a coisa tá vindo. Bom demais. Pessoal, a todos vocês aqui presentes, que assistem ao vivo e que vão assistir depois, muito obrigado. Na semana que vem, se tudo der certo, eu vou tentar fazer um esforço. Já vou adiantando que na semana que vem vai ser difícil, por causa do congresso. Aí a gente vai ter. Porque todo sábado tem produção de conteúdo. E sábado que vem não vai ter produção de conteúdo, então talvez fique para domingo. E talvez a gente tenha que adiar, mas se for o caso, eu aviso para vocês antes, tá? Invariavelmente, daqui a 2 semanas a gente tá aqui. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Abraço. Falou.